Bom dia, pessoal. Dando início aqui à 27ª reunião ordinária do Conselho Regulador da agência e agradecendo aí a participação de vocês. Vamos, então, aqui já dando início aos trabalhos, né? Eu passo aqui para a secretária executiva do Conselho para que a gente possa iniciar a apresentação dos processos que estão na pauta da de hoje. Bom dia a todos. Dispensa a leitura da ata da 26ª reunião do Conselho Regulador, uma vez que a mesma já se encontra publicada no site da GR. Item 3. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 3.1. Processo número 2022-000-29003225. Interessados pelo TDA. Emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Bom dia a todos. Autuado através do AI 41.337, 30 de maio de 22, a empresa São Luís Limitada infringiu o artigo 12, inciso 38, da Resolução número 297/2007, emissão ou preenchimento de bilhete de passagem em desacordo com os padrões e valores estabelecidos, conforme cópia do auto infração. Notificado da Resolução número 91 de 2022, a Câmara de Julgamento da GR, que decidiu pela manutenção do auto de infração, apresentou o recurso. Verifique-se que a defesa deixou de atender o requisito básico para a sua admissibilidade, no que se refere à correta representação processual e, desta forma, não deve ser levado em consideração, pois não foi assinado nos termos do que dispõe o inciso 5º do artigo 6º da Lei 13.800/2001 e inciso 6 do artigo 32 da Resolução 297/2007 e, consequentemente, a prescindibilidade de sua apreciação. Isto posto, considerando que consta dos autos que a defesa deixou de atender o requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere à correta representação processual, e desta forma não deve ser levado em consideração, pois não foi assinado nos termos do que dispõe o inciso 5º do artigo 6º da Lei 13.800, inciso 6 do artigo 32 da Resolução 297/2007. Consequentemente, a prescindibilidade de sua apreciação. Voto pela manutenção do auto de infração 41.337, 30 de maio de 22. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Acompanho. Conselheiro Gui. Acompanho também. Acompanho o voto do conselheiro relator pela manutenção do auto de infração e, nesse caso, inclusive, o documento não assinado, né? Então, Sim. assim, não há nenhuma possibilidade de análise. É um descuido lamentável, né, do representado. Infelizmente. Podemos seguir. Item 3.2. Processo número 2022-0036. Interessado, Lula Transportes e Viagem e Fretamentos LTDA. O áudio do Gui está aberto. Seu áudio está aberto. Consegui fechar. Está fechado. Aqui. Fechou. Assunto. Se eu não fechei o meu. Executar o serviço de fretamento turístico eventual sem licença da GR. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso face à notificação de penalidade expedida de acordo com o rito processual previsto na Resolução Normativa 12 de 2014, tendo em vista a condição de rével da autuada na fase de defesa. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 591 de 2022,
IAR recebido em 11 de setembro de 2022. Embora notificada na forma legal, não apresentou sua defesa, conforme se vê nos autos. Notificada em 30 de 8 de 22 para recolher aos cofres da AGR o valor de R$ 475,83, apresentou recurso em 1º de setembro de 2022. Em seguida, vieram os autos a esse conselheiro para relatar o feito junto ao Conselho Regulador. Preliminarmente, vê-se claramente que a empresa não cumpriu o prazo para ingresso da defesa, portanto, desconheço do mesmo por não estar presente em um dos requisitos de admissibilidade ou da tempestividade. A mesma foi notificada na forma legal, AR recebida em 11 de julho de 22, sendo que o prazo para a contestação expirou em 25 de setembro de 22. Embora notificada na forma legal, não apresentou sua defesa, conforme se vê nos autos. O recurso da notificação de penalidade foi recebido em 1º de junho de 22, ficando configurada a intempestividade do mesmo e, consequentemente, a prescindibilidade de sua apreciação. Isto posto, tendo em vista o consta dos autos e ainda considerando a perda do prazo para apresentação de peça recursal, e levando em conta a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, desconheço do recurso e, consequentemente, voto pela manutenção da penalidade aplicada. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Conselheira Natália acompanha. Conselheiro Gui. Acompanho também. Também acompanho o voto do relator pela manutenção do auto de infração. Próximo processo, Giovana. Item 3.3. Processo 2022 00029003890. Interessado, Melo. Assunto: utilizar veículo registrado na GE. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Autuado através do AI 41434, em 22 de junho de 22, por infringir o artigo 12 do inciso 41 da Resolução 297/2007, ao utilizar na execução de serviço veículo não registrado na AGR, a empresa Juarez Mendes Melo Limitada foi notificada em 13 de 9 de 22 e apresentou sua defesa em 27 de 9 de 22. Ao final, requer anulação do referido auto de infração. Posteriormente, o processo foi remetido à Câmara de Julgamento, onde o relator concluiu pela manutenção do auto de infração 41434, que foi confirmado posteriormente por maioria de votos através da Resolução 101 de 22, e enviada a este Conselho Regulador para reexame por força do parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 de 99, acrescido pela Lei 18.101, 17 de setembro de 2013. Preliminarmente, conheço o recurso apresentado, presentes os requisitos necessários à sua administração. Alega inobservância do prazo estabelecido no artigo 24 da Lei 13.800 de 2021 para notificação da autuada, por decorrido mais de 15 dias entre a lavratura do auto e a correspondente notificação, o que, na tese da defesa, estaria a administração incorrendo em desrespeito a requisito formal. Acerca da possível inobservância do prazo legal para notificação, equívocos a autuada quando recorre a regramento que estabelece normas gerais de processo administrativo, qual seja, a Lei 13.800 de 2001, posto que, se tratando de matéria de transporte intermunicipal, existem normas específicas a regular o serviço, motivo pelo qual não se aplica a legislação citada pela empresa. Da mesma sorte, extremamente descabida a alegação da autuação de violação ao princípio da moralidade, simplesmente por exigir a AGR, a CND, artigo 54 da Lei 18.673 de 14, das empresas interessadas no registro de veículo para realização de transporte intermunicipal, vez que se trata de requisito mínimo de legalidade para executar a referida operação.
Desta forma, entendendo que o auto de infração 41.434, veículo de placa NGE 6673, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo e deverá ser mantido pelos fundamentos e motivos acima transcritos. Isto posto, tendo em vista que consta dos autos, após a análise da ocorrência e ainda considerando a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, acompanha o entendimento da Câmara de Julgamento e, consequentemente, voto pela manutenção da penalidade aplicada. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheiro Natália. Acompanhe, presidente. Conselheiro Gui. Acompanhe também. Também voto pela manutenção do auto de infração, acompanhando aí o relator. Próximos processos, Giovana. Item 3.4. Processo número 2022.000029.002798. Interessado, Sueli Aparecida Vilela. Assunto: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata o processo do auto de infração 41.259, lavrado em nome de Sueli Aparecida Vilela, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 14. Notificado da autuação em 26 de maio de 22, AR devolvido e edital 010/2022 em 6 de 6 de 22, não apresentou defesa. Através da notificação 681 de 22, para recolher aos cofres da AGR o valor de R$ 4.173, apresentou solicitação de revisão em 20 de 9 de 22. E, em virtude do que determina o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 de 99, acrescido pela Lei 18.101, 17 de julho de 13, a solicitação de revisão será objeto de reexame e deliberação pelo Conselho Regulador. Os autos chegam a esse Conselho Regulador 01 para o referido reexame, deliberação junto ao Pleno do Conselho Regulador. A solicitação de revisão apresentada foi conhecida, pois presentes os requisitos necessários à sua validade. Em análise da solicitação de revisão, alega resumidamente: nesta oportunidade, vem esclarecer e justificar que, no momento da abordagem, o veículo estava fazendo viagem interestadual, a trabalho e com autorização da Agência Nacional do Transporte, a ANTT. Autorização de viagem interestadual 58.72.612, com data do dia 28 de abril de 22, com destino a Alto Garças, Mato Grosso, conforme documento anexo, de comprovação de pagamento dos funcionários via Pix na data da autuação. Por este motivo, vem solicitar a compreensão deste conceituado órgão no sentido de que descaracteriza o auto de infração acima mencionado, tendo em vista que está enviando em anexo os documentos necessários para a comprovação. Quanto ao mérito, as razões trazidas pelo autuado são inconsistentes para invalidar o auto de infração, já que os argumentos trazidos para tanto baseiam-se na alegação de que a autuada não descumpriu o preceito legal, pois tem autorização da ANTT para transporte passageiro de viagem interestadual com destino a Alto Garças, Mato Grosso. Verifique-se nos autos que o agente fiscal constatou que a empresa autuada prestou o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, conforme prescrito no artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673 de 14. Acresce, além da documentação anexa aos autos, a fé pública do fiscal do exercício de suas atribuições, só afastada por prova robusta em sentido diverso, o que não foi feito pela autuada no caso em tela, limitando-se tão somente às alegações. Consta também dos autos o relatório circunstanciado, realizando fiscalização de rotina em Abadia de Goiás região,
abordamos no posto da PRF 060 o veículo placa ODD 1204, de propriedade de Sueli Aparecida Vilela e conduzido pelo senhor Fábio Ferreira Silva. O mesmo realizava o transporte de 7 passageiros entre Goiânia e Rio Verde, sem cadastro junto à AGR para a realização do serviço. Portanto, fica evidenciado tanto a regularidade do auto infração ora analisado, bem como que a autuada não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudessem contradizer a regularidade do auto infração. Isto posto, considerando o que consta dos autos, que não existe razão de ordem legal para anular o auto infração, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, desconheço da solicitação de revisão e, consequentemente, voto pela manutenção do auto infração 41.259, 28 de abril de 22. É com voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Acompanho. Conselheiro Gui. Acompanho também, presidente. Acompanho o relator para a manutenção do auto de infração. Giovana, os próximos processos, por gentileza. Item 4. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 4.1. Processo número 2022.000.29.00.32.39. Interessado, Expresso São Luís, LTDA. Assunto: trafegar com defeito de equipamento obrigatório. Gostaria de saber se é interessado se realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso face à notificação de penalidade expedida em desfavor do autuado, após decisão da Câmara de Julgamento da AGR, em manter o auto de infração acima. Lavrado em decorrência de recorrente utilizar na execução do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro da linha Goiânia-Chapadão do Céu, o veículo placa GVE 9245, cujo extintor de incêndio acusava carga com data de validade vencida, conforme relatório circunstanciado de operação e fotografias anexadas aos autos. Notificado para pagar o valor de multa arbitrária de R$ 2.714,28, por se tratar de uma reincidência genérica, ao recorrer da penalidade, o interessado protocolou recurso onde alega que houve equívoco da agência reguladora, uma vez que a autuada opera o serviço de transporte intermunicipal de passageiro do Estado há 70 anos e, por isso, jamais utilizaria veículo com defeito em seus equipamentos. Sustenta que, em nenhum momento, a AGR demonstrou qual era o equipamento danificado e o seu respectivo defeito, pois não foi juntado nenhum documento ou informação comprovando a suposta irregularidade. Acrescenta que a empresa adota um sistema de conferência para averiguar eventual avaria em seus veículos, que, no caso encontrado, é imediatamente reparado. Com essa alegação, pede o arquivamento do auto de infração. Com esse do recurso, porque presentes os pressupostos para a admissão, no caso concreto, o interessado sustenta a fiscalização não demonstrou, por meio de documento ou informação, qual era o equipamento danificado e o seu respectivo defeito. Sem razão, o recorrente. Com efeito, suas alegações, além de desprovida do devido amparo legal, não são inconsistentes frente às provas dos autos. Em caso de fiscalização da GR, constatou em flagrante que o veículo placa GVE 9245
utilizado pelo recorrente no serviço de transporte passageiro da linha Goiânia-Chapadão do Céu, está com a carga do extintor vencida desde janeiro de 2022, conforme mostra a fotografia do equipamento anexado aos autos pelo agente fiscal. Pois bem, a exigência contida no dispositivo legal aplicado obedece à normativa federal editada pelo CONTRAN por meio da resolução número 556, de 17 de setembro de 2015, nos seguintes termos. É obrigatório o uso de extintor de incêndio para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, líquido gasoso e para todo veículo utilizado ao transporte coletivo de passageiros. Nesse contexto, o interessado não pode invocar a ausência de comprovação na sua conduta ilícita, dado que ficou perfeitamente caracterizada a irregularidade de sua conduta ao utilizar veículo com defeito e equipamento obrigatório. Ainda mais quando a irregularidade está registrada por meio de fotografias, o que deixou incontroverso o cometimento da infração que lhe foi imputada. Diante do exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a regularidade dos autos e procedimentos utilizados pelo órgão fiscalizador, nego o provimento do recurso para manter a penalidade aplicada. Obrigado, conselheiro Gui. Votando pela manutenção do auto de infração. Conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Acompanho também, presidente. Que não resta dúvida, né? Certo? Um elemento de segurança do veículo. Então, também acompanho o relator pela manutenção do auto de infração. Item 4.2, processo número 2022.000.2900.3365. Interessado, Juarez Mendes de Mello. Assunto: utilizar veículo não registrado na GR. Gostaria de saber se há interessados em registrar sustentação oral para esse processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Na data de recurso, faça a decisão da Câmara de Julgamento em manter o auto de infração acima. Lavrado em desfavor do interessado por descumprir norma relativa ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Ao utilizar o veículo de placa NFM 4564, sem o devido registro na GR, na operação de linha Varjão a Goiânia, conforme relatório de fiscalização e fotografias, todos anexados aos autos. Notificado acerca da penalidade imposta, arbitrária no valor de R$ 3.133,83, por se tratar de reincidência específica, o interessado impetrou recurso através de procurador regularmente constituído, alegando de início a nulidade do auto de infração com fundamento no artigo 24 da Lei Estadual 3.800 de 2001, cujo dispositivo prescreve com os atos do órgão da autoridade responsável pelo processo e dos administrados, e que ele participam, deve ser praticado em 5 dias, podendo nesse prazo ser dilatados até o dobro por motivo justo, devidamente comprovado, acrescentando que não se pode considerar a inaplicabilidade desse dispositivo legal sob o argumento de que o serviço de transporte é regulamentado por normas específicas, pois essas estão omissas nessa questão. Com essa tese, o recorrente considera que o fato do prazo verificado entre a lavatura do auto de infração e a notificação de autuação deve ter ultrapassado aquela determinada na legislação citada. É motivo suficiente para declarar nulo o auto de infração. Sustenta também que a nulidade do tecismo, proferido pela Câmara de Julgamento por ausência de motivação, uma vez que os seus argumentos apresentados na peça de defesa não foram devidamente analisados.
condições que violam o dispositivo da Lei Estadual nº 3.800, de 2001, salientando que, no caso específico, a entrave para registrar o veículo objeto da autuação junto à AGR, ante a existência de débito da empresa perante a referida agência e já inscrito em dívida ativa, mas que estão sendo discutidos judicialmente. E essa situação impede obter certidão negativa de débito, documento exigido para efetivar o registro do veículo. Com esses argumentos, pede anulação do auto de infração. Conheço o recurso, uma vez presente, pressuposto para sua admissão. Pois bem, no tocante à alegação de que o prazo entre a lavatura dos autos de infração e a data de sua notificação ao interessado não obedeceu o quinquídio estabelecido na Lei Estadual 13.800/2001, tal assertiva não corresponde ao que consta nos autos. Com efeito, o auto de infração combatido foi lavrado em 30 de maio de 2022 e a notificação da autuação expedida em 6 de junho de 22, conforme se vê nos eventos 000 3060 48 46 e 0000 3063 8742, respectivamente. Assim fica demonstrado que o processamento dos atos citados foram praticados no intervalo de 5 dias úteis, portanto, executado em conformidade com a previsão legal. Além disso, o prazo determinado na legislação menciona não tem caráter peremptório, como faz crer o recorrente, pois o texto do mesmo dispositivo legal, em 24, permite sua prorrogação em situação devidamente justificada, além do seu descumprimento não acarreta prejuízo à parte. Ademais, a meu juízo, o recorrente comete equívoco ao utilizar regramento que estabelece normas gerais do processo administrativo, qual seja a Lei 3.800/2001, pois que, em tratando de matéria de transporte intermunicipal de passageiro do Estado de Goiás, existe norma específica a regular o serviço. Por consequente, como Resolução Normativa número 297 de 2007, que rege o presente caso, encontra-se regular e vigente, e nela não há previsão de prazo para a prática dos atos citados pelo recorrente. Há de se afastar a aplicação de qualquer outra norma estranha à espécie com base no princípio jurídico da especialidade. Com relação ao suposta nulidade da decisão preferida pela Câmara de Julgamento por falta de motivação, porém não vejo qualquer ilegalidade no decídio proferido pela instância inicial de julgamento da AGR. Seja por eventual omissão, obscuridade ou contradição, tendo em vista que o julgador pode apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento e sem ficar obrigado a analisar todos os pontos suscitados sem rebater um a um os argumentos levantados pela parte. E, não obstante essa faculdade concedida ao responsável pelo feito, verifique que a peça recursal, ora apreciada, é mera repetição da contestação inicial, ao trazer os mesmos argumentos que foram rejeitados na primeira instância de julgamento, especialmente que se refere à exigência de certidão negativa de débito, de sorte que, ao analisar o presente recurso, eventual omissão praticada pela Câmara de Julgamento fica suprida. Superada essas considerações, merece registro o fato do recorrente não contestar em nenhum momento que utilizou de forma irregular o veículo objeto da autuação,
Mais do que isso, ao declarar que encontra-se inadimplente perante a AGR, essa condição impede de obter o CND necessário para o registro de seu veículo na referida agência. Essa declaração pressupõe o reconhecimento explícito da infração coletiva. Também não procede contestar a exigência de apresentação de certidão negativa de débito para efeito de cadastrar o veículo junto à AGR, pois tal requisito está amparado na lei, no artigo 54 da Lei Estadual 18.673, de 2014, não havendo assim ilegalidade nessa determinação. Pelo contrário, a obrigatoriedade de apreensão da CND, da apresentação da CND para a prática dos atos administrativos junto à Agência Goiana de Regulação, dentre eles o registro de veículos, já foi objeto de análise e está pacificada no âmbito dessa agência, conforme manifestação da Procuradoria Setorial exarada no processo 2019-000-29-008-408, nos seguintes termos. Desta feita, reiterando o teor da manifestação anteriormente preferida em fase de idêntica pretensão veiculada pelos sindicatos requerentes nos autos número 2019-000-29-00-5443, parecer número 211 de 2019, ratifica-se a juridicidade e a imprescindibilidade da apresentação das certidão negativa de débito, PND, emitida pela AGR, nos termos do artigo 54 da Lei 18.673 de 2014, para fim de realização de qualquer ato que se trata mencionada lei. Exceto para os casos de defesa, o recurso e expedientes encaminhando documento e resposta de solicitação desse ente regulador, posicionando-se essa Procuradoria, nesse contexto, pelo indeferimento do pleito. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considerando a regularidade dos autos, o procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, levando em conta o teor da impugnação apresentada, nega o provimento ao recurso e mantém a penalidade aplicada. Obrigado, conselheiro Gui, conselheiro Paulo, Acompanho o relator. conselheira Natália. Acompanho também, presidente. Também acompanho aqui pela manutenção do auto de infração. Próximo processo, Item 4.3. Processo 2022-000-29.000-184. Interessados peça São Luís LTDA. Assunto: utilizar veículo não registrado na GR. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de processo. Trata-se de processo encaminhado ao Conselho Regulador para reexame do caso nos termos do artigo 19, inciso 8º da Lei Estadual 15.569 de 1999, tendo em vista a anulação do auto de infração por decisão da maioria dos membros da Câmara de Julgamento da AGR, conforme consignado na Resolução número 77 de 2022. No caso em tela, o relatório circunstanciado de operação elaborado pelo agente fiscal noticia que, durante a operação realizada no terminal rodoviário de Rio Verde, com data em 18 de maio de 22, foi constatado que o veículo placa GVE 9241, de propriedade do interessado e utilizado na linha intermunicipal Chapadão do Céu a Goiânia, não possui registro na AGR. Por sua vez, a Câmara de Julgamento da AGR decidiu anular o auto de infração
com fundamento na ilegalidade no referido ato administrativo, ao considerar que restou comprovado nos autos que o veículo abordado possui registro na AGR e que apenas a inspeção veicular não estava atualizada. E, dessa forma, a tipificação da infração não está adequada e conduta praticada, pois, na verdade, ocorreu a falta de atendimento às normas regulamentares. Pois bem, ao analisar os fundamentos que levam à anulação do auto de infração por parte da instância inicial de julgamento da AGR, entendo que o decídio preferido está em desacordo com as normas e regulamentos que regem a matéria, bem como contrário às provas dos autos. Com efeito, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual 18.673 de 2014, o Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás somente pode ser realizado através de veículo registrado na Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público, AGR. Essa imposição aos proprietários dos veículos utilizados no serviço de transporte de passageiro no Estado de Goiás dispensa maiores explicações, pois fica evidente que a sua finalidade é reforçar a prevenção de riscos e problemas de forma a garantir a segurança de todos que estão sendo transportados. Justamente por isso, a AGR editou a Resolução Normativa 82 de 2016, cuja norma especifica que trata o assunto. Essa diretriz diz o seguinte: o pedido de registro veicular da AGR deverá ser efetuado por meio da apresentação dos seguintes documentos: via original do laudo de vistoria, o veículo de serviço regular e de serviço de fretamento de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás não poderão operar no sistema sem a vistoria, do que trata o artigo 3 da resolução. Dessa forma, fica compreendido que o cadastramento do veículo junto à AGR só pode ser concretizado mediante a apresentação, dentre outros documentos, do laudo de vistoria atestando as condições satisfatórias do veículo. Portanto, como a vistoria veicular é um dos requisitos para deferir do cadastro, ela não pode ser dissociada ou separada dos demais atos ou procedimentos que compõem o processo de registro de veículo junto à AGR. Nesse diapasão, entendo que, para a caracterização da conduta descrita no dispositivo legal aplicado no presente caso, basta somente a verificação temporal do período de vigência certificado do registro do veículo, aqui compreendido como aquele iniciado e encerrado nas datas indicadas no próprio documento, ao contrário da versão dada pela Câmara de Julgamento. Isso implica dizer que a parte interessada deverá requerer um novo cadastramento quanto ao prazo do cadastro anterior expirar. Assim, mostra descabida a decisão da Câmara de Julgamento por dar interpretação diversa no sentido da lei ou na norma pertinente à matéria. Merece assinalar que, na data da lavratura dos autos de infração, o certificado de registro abordado, do veículo abordado, estava vencido desde a data de 12 de junho de 2017, ou seja, há mais de 5 anos, conforme cópia do documento anexo aos autos. Evento 0000315119-661. Dessa maneira, salvo melhor juízo, a decisão da Câmara de Julgamento em anular o auto de infração pelos motivos alegados naquele deciso, consubstanciado na tipificação do veículo prometida,
não encontra respaldo nas normas regulamentares que orientam o presente feito. Com base no fundamento ora apresentado, esse conselheiro pede vênia para discordar da anulação do auto de infração por parte da Câmara de Julgamento, a fim de reformar a decisão proferida para manter os efeitos do deferido ato administrativo. Como voto? Obrigado, conselheiro Gui. Conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Acompanho também, presidente. Também acompanho o voto do relator pela manutenção do auto de infração. Em relação a essa matéria, das decisões que estão sendo reformadas aqui no Conselho, eu acho que a gente depois precisa ter uma reunião específica para tratar desse assunto. E eu já estou pedindo aqui a Giovana para ela fazer um registro dessas ocorrências. Acho que a gente cabe uma ação posterior aí do Conselho, no sentido da gente, talvez, um realinhamento desses assuntos. De acordo. Concordo também. Próximos processos, por gentileza, Giovana. Item 5. Apresentação e discussão dos processos da relatoria da conselheira Natália Maria Briceno Spadoni. Item 5.1. Processo número 2022.000.29002149. Interessado, AGR, município de Ipameri. Assunto: minuta de convênio da prestação de serviço de saneamento básico no município de Ipameri. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Vou passar diretamente à conclusão dos votos. Dei uma olhada em toda a documentação, o processo que foram, os documentos que foram acostados aos autos. Consoante a documentação presente nas correspondentes eventos SEI, vislumbra-se o atendimento das exigências acima elencadas. Em relação à minuta do convênio, o artigo 62 da Lei Estadual 17.928 de 2012 traz os elementos essenciais que este deve conter, sendo que, na hipótese dos presentes autos, a minuta apresentada mostra-se consoante os termos da legislação, ostentando, neste ponto, regularidade jurídica. Ademais, paralelamente, os requisitos previstos na Lei Estadual 17.928 de 2012 e a Lei Estadual 14.939 de 2004, em seu artigo 20, obriga sejam seus incisos positivados nos convênios celebrados com fundamento no inciso 2º do parágrafo do artigo 19, que verifique-se cumprido. Foram atendidos outros sim, o artigo 21, parágrafo 2º, atividade de ouvidoria setorial da AGR, cláusula 2ª, item 2.1.7. E o artigo 22, inciso 2º, letra B, forma de pagamento das taxas de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos, TRCF, da Lei Estadual número 14.939 de 2004. Por fim, reafirma-se o entendimento no sentido de que a inclusão das cláusulas que reafirmem e deixem explícito o papel dessa entidade reguladora do serviço de saneamento básico no âmbito estadual, atuando para manter a continuidade da prestação de serviço de maneira adequada e uniforme a todos os usuários em nível regional, é necessária, ressalvado óbvia, a dispensabilidade de tal entendimento, caso o município conveniente não venha a celebrar contrato de programa com a Saneamento de Goiás S.A., Saneago. Uma vez que as atividades de regulação, controle e fiscalização ficariam adistintas à delegatária do serviço na municipalidade. Tendo em vista o respeito ao princípio da legalidade, quanto ao atendimento das exigências acima elencadas no trâmite da celebração do presente convênio, reconhece-se a regularidade jurídica do mesmo, ocasião em que o voto da forma favorável à sua aprovação.
É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui, Eu acompanho a relatora. conselheiro Paulo. Acompanho o voto da relatora Natália, considerando ainda que essa ação que agora ocorre com a Prefeitura de Ipameri decorre de uma prestação de serviço da GE em relação aos municípios, e ela está sendo estendida na forma de convite às demais prefeituras para que, da mesma forma, possam celebrar os convênios e estarem em regularidade, principalmente com a regulação do saneamento básico, tendo em vista o novo marco legal. Então, sigo o voto da relatora pela aprovação da minuta de convênio, que devemos fazê-la aqui logo na sequência. Tá? E cumprimentar aí também a Prefeitura Municipal de Ipameri. Item 5.2, processo número 2022.000.29003061. Interessado, Juarez Mendes de Mello. Assunto, alterar o esquema operacional sem autorização da GR. Gostaria de saber se há interessados em realizar observação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Peço autorização também, presidente, para fundamentação e voto. Primeiramente, conheço do recurso, uma vez presente todos os pressupostos para sua admissão. Conforme relatório concircunstanciado, o senhor fiscal, o veículo de placa JHK 8817, modelo M-Polo Torino U, estava realizando embarque e desembarque no TRP de Varjão, em desacordo com o quadro operacional aprovado pelo ente regulador, causando atraso na viagem dos passageiros e aumento no percurso. Alterar o esquema operacional sem autorização da GR configura infração, conforme dispõe o inciso 5º do artigo 12 da Resolução 297/2007. Quanto ao auto de infração número 41.289, constata-se que o mesmo atendeu os requisitos formais e materiais necessários ao auto administrativo, e considerando que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas atividades fiscalizatórias têm presunção de veracidade. A nota técnica número 3, 2021, que foi encaminhada a todas as empresas do transporte regular pelo ofício circular número 4 de 2021, em nenhum de seus dispositivos autoriza a alteração do itinerário, mas somente permite a flexibilização dos horários. Assim, considerando que os argumentos expostos no recurso apresentado pela empresa carecem de necessária fundamentação legal, que foi agravado pelas provas dos autos, todas contrárias à tese do recorrente, a infração imputada torna-se inquestionável. Posto isso, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.289, pois ao ser lavrado atendeu todas as formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto por indeferir os termos do recurso e mantenho o referido auto de infração. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Conselheiro Gui. Seu voto. Acompanha, relatora. Conselheiro Paulo. Também acompanho a relatora pela manutenção do auto de infração. Gostaria de saber se há algum assunto de interesse do Conselho Regulador para ser colocado. Obrigado a todos, um bom dia de trabalho.